como vocês estão? Boa tarde. Estamos iniciando a nossa segunda aula da semana. Também estamos na nossa semana de provas. Então, peço que Deus venha ajudar vocês, venha abençoar, que vocês venham lembrar de tudo que vocês estudaram, de tudo que vocês assistiram em casa, nas nossas videoaulas, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Acreditamos em vocês e é isso. Vamos iniciar porque hoje a gente tem muita coisa para fazer. Ontem a gente já iniciou a nossa correção do exercício de fixação e hoje nós vamos concluir, tá bom? Eu tive que dividir em duas aulas por conta de estar respondendo as duas atividades, incluindo as atividades adaptadas, certo? Então, vamos iniciar. Prepare seu caderno. Quem imprimiu, responde pelo papel. Depois, quem quiser passar para o caderno, tá bom? Posteriormente, vou estar solicitando de vocês. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aula. A primeira pergunta, ela diz assim: quando a pré-história iniciou e quando terminou? Vamos lá. A pré-história é o período do passado da humanidade que vai desde o aparecimento do homem até o surgimento da escrita. Abrange aí milhões e milhões de anos. 4.000 anos antes de Cristo, ok? E termina com a invenção da escrita. A nível de conhecimento, pois a pergunta que ela não quis, quando a pré-história iniciou, ela só perguntou o início e o término da pré-história, ela não perguntou quais são os períodos, tá bom? Então, a nível de conhecimento, nós vamos falar um pouquinho sobre como se divide a pré-história. Quem esteve em sala de aula semana passada já viu qual é a divisão da pré-história. Ela é dividida em dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Paleolítico, o que acontecia nessa época? Nessa época do Paleolítico, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção do seu alimento. Como eles conseguiam esse alimento? Através de caça, através de pesca, de coleta de frutos, de raízes, de ovos, tá bom? E outra questão sobre o Paleolítico é que, devido à baixa temperatura, acabava levando esses hominídeos a se abrigar em cavernas, tá bom? E construir habitações com galhos de árvores, tá bom? Eles compartilhavam o uso de rios, de florestas e lagos. No período do Paleolítico também, os instrumentos que eles utilizavam, a princípio, era osso, madeira, tá bom? Depois, posteriormente, já foi para lascas de pedra, marfim. E eles também, depois, eles já começaram a fabricar outros instrumentos, como machados, facas, tá bom? Facas pontiagudas. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 500.000 anos atrás, tá bom? E com o controle do fogo, os grupos passaram a se aquecer do frio e cozinhar o seu próprio alimento. Vamos lá ver logo o Neolítico? O Neolítico, houve novas modificações climáticas, tá bom? Já houve alteração da vegetação, tá bom? Aumentaram as dificuldades para caçar e aumentou a dificuldade para se instalarem nas margens dos rios, tá bom? E tudo isso acabou contribuindo para o desenvolvimento da agricultura, da aveia, da cevada. No Neolítico também surgiram os primeiros aglomerados populacionais com finalidade principalmente de se defender, tá bom? Eles começaram a se unir em grupos, tá? Com esse objetivo de se defender, tá bom?
Então, a gente conheceu aí um pouquinho apenas sobre cada um desse período, o Neolítico e o Paleolítico, da pré-história, tá bom? E também a gente já conheceu quando ela iniciou e quando ela terminou. Bora lá para a próxima pergunta. Os primeiros grupos humanos, do qual fazemos parte, originaram-se há cerca de 12 milhões de anos. Eram nômades, caçadores e coletores. Utilizavam instrumentos rústicos de pedra, ossos e madeiras. Marque a alternativa que trata sobre um grande acontecimento desse período. Qual foi um grande acontecimento desse período? Abrigos em cavernas? Descoberta do fogo? Uso de armas? Roupas de pele? O que vocês acham? Qual dessas alternativas é correta? Marca a alternativa que trata sobre um grande acontecimento desse período. Ele está falando aqui, ó, os primeiros grupos humanos, ou seja, ele está falando lá do período da pré-história. A resposta correta é a resposta letra B, descoberta do fogo, tá bom? Então, marquem aqui a letra B. Essa é a correta, beleza? Por quê? A descoberta do fogo. Ele foi um grande marco desse período, da pré-história, pois antes os seres humanos realmente sofriam com muito frio, com a escuridão, tá bom? E com essa descoberta, os primeiros seres humanos já conseguiam se aquecer do frio, iluminar o seu espaço, espantar animais perigosos, tá bom? Mas no decorrer do tempo, passando muitos anos, no decorrer do tempo, já houve a domesticação do fogo. O que é isso? É o momento em que eles passaram a utilizar o fogo para outros fins, tá bom? Para o cozimento de carne, no caso, para tornar a carne mais fácil de ser mastigada, de ser consumida, né? Uso do fogo para a produção de ferramentas, olha aí, fundir suas ferramentas. Então, nós já temos aí que a letra B é a letra correta. Vamos passar. Escreva os 5 períodos que a história está dividida. Vocês lembram? Nós também trabalhamos em sala. Quais são os 5 períodos que a história está dividida? Bora lá? Primeiro, qual é? Pré-história, história antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. De novo, pré-história, história antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Vamos passar. Escrevam no caderno. Qual o nome dos rios que estava em volta do Egito e da Mesopotâmia? Bora lá encontrar? Eu tive que colocar um mapa para responder essas questões, né? Mas no caderno vocês escrevam só o nome dos rios, tá bom? Eu que achei melhor para vocês compreenderem essa resposta por um mapa, certo? Qual o nome dos rios que estavam em volta do Egito e da Mesopotâmia? Cadê o Egito? Vamos encontrar o Egito. O Egito está bem aqui. Egito e aqui a Mesopotâmia. Qual é os rios que está aqui banhando o Egito? Olha aqui, está passando bem no centro do Egito, o rio Nilo. E aqui na Mesopotâmia nós temos de um lado, do lado direito aqui, o rio Tigre e do outro lado o rio Eufrates. Estão vendo aqui? Ele passar por aqui, rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Então, nós temos 3 rios, Nilo, Tigre e Eufrates. Qualquer um dos 3, tanto o Nilo quanto o Eufrates, o Tigre, todos eles
eles eram grandes responsáveis pela fertilidade das terras, tá bom? Essa região que vocês estão vendo aqui, tá até aqui escrito no mapa, essa região onde está pintadinho de verde é chamada de crescente fértil, tá bom? Por crescente fértil pelo fato das suas terras serem férteis e pelo fato dessa região ela ter um formato de lua crescente. Estão vendo aqui que ela tem um formato de uma lua crescente? Pois é, por isso que o nome é crescente fértil, devido às terras serem férteis e devido ao formato de lua crescente, tá bom? Foi nessa região que se desenvolveram as primeiras civilizações e o que contribui para isso, para esse desenvolvimento das primeiras civilizações, foi a presença desses rios, tá bom? Cada um desses rios influenciou para que essas terras fossem férteis, pois, após o período da cheia, com a descida das águas, os rios eles despejavam nutrientes que são muito importantes para o desenvolvimento das plantas. Então, nós já conhecemos um pouquinho sobre esses 3 rios e sua importância, tá bom? Bora passar. O número 14 diz assim: coloque nas características correspondentes ao Egito e M nas características correspondentes à Mesopotâmia. Bom, primeiro ponto, governado por um faraó. É característica do Egito ou é característica da Mesopotâmia? É característica do Egito. No Egito, existia a figura do faraó. O faraó era considerado um deus vivo. Se ele era um deus vivo, então todas suas decisões ninguém poderia contestar, tá bom? Porque se contestasse, é como se tivesse indo contra a vontade dos deuses, tá bom? E acreditavam que Faraó era uma encarnação de um deus. E aí, então, aqui é o Egito, governado por um rei. Governado por um rei é característica da Mesopotâmia. Característica da Mesopotâmia. O rei, no caso, esse soberano, ele era o chefe político, militar e religioso. E o rei estava no topo da pirâmide social. A nobreza era composta por sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. Isso aqui é a característica do Egito ou da Mesopotâmia? Da Mesopotâmia. Mesopotâmia. E aqui, no último, possuía militares e escribas como funcionários do governo. Possuía militares e escribas como funcionários do governo é uma característica do Egito. Coloque aqui a letra E do Egito. Apenas a nível de conhecimento de vocês mesmos, no Egito, a melhor função do Egito era a função dos escribas, pois os escribas, na realidade, eles não faziam nenhum tipo de trabalho que fosse preciso fazer força ou cansar, pois eles acreditavam que o fato deles saberem ler, fazer contagens, era porque se tratava de pessoas escolhidas por deuses. Os deuses deram aquela habilidade, aquele dom para aquelas pessoas, por isso que elas não podiam se cansar. Aqui, dessa forma, nós temos E de Egito, M de Mesopotâmia, M de Mesopotâmia e E de Egito. Próxima. Ligue as civilizações com as suas características. Ligue as civilizações com as suas características. Egito Antigo, Mesopotâmia. Vamos lá.
Governado por um rei era a característica que a gente acabou de ver. Governado por um rei era na Mesopotâmia. Eu vou usar aqui o lápis para fazer essa. O Egito era governado por um rei é característica da Mesopotâmia. Já a nobreza era composta por sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. É característica da Mesopotâmia também. Isso aqui é característica da Mesopotâmia, podem ligar. Governado pelo faraó, é característica do Egito. Então, você liga. Possuía militares e escribas como funcionários do governo. É característica do Egito. Aí vocês ligam, tá bom? Então, já respondemos essa questão. Essa aqui é a atividade dos alunos, é o exercício adaptado, tá bom? Próxima pergunta. Por que a região onde se desenvolveu o Egito e a Mesopotâmia é conhecida como crescente fértil? Eu coloquei novamente esse mapa, não é a mesma pergunta, tá bom? Não é lá, a pergunta era sobre os rios, né? Qual eram os rios que banhavam o Egito e a Mesopotâmia? Aqui a pergunta já é perguntando por que a região onde se desenvolveu o Egito e a Mesopotâmia é conhecida como crescente fértil. A gente acabou respondendo essa pergunta, certo? Vocês lembram? Devido às terras dessa região, elas serem terras férteis, boa para agricultura, para a criação de animais, para a pesca, para transporte de pessoas e também pelo fato da localização. No caso aqui, esse espaço geográfico onde eu estou mostrando para vocês, do espaço geográfico ter um formato também de lua crescente. Algo assim importante para a gente abordar nesse momento refere-se a esta imagem, tá bom? Estão percebendo que se trata de uma região desértica. Ao redor dessa região da crescente fértil é uma região desértica, árida. Pois é, ela é muito árida, mas por conta dos rios, que no caso é o Rio Nilo, Rio Tigre e Rio Eufrates, que nós já vimos na questão passada, por conta desses rios, esses rios que foi que permitiram que essas pessoas sobrevivessem nesse lugar desértico, tá? Esses rios eles depositavam muitos nutrientes na terra que contribuíam para o crescimento de plantas, para o desenvolvimento de plantas. Um desses nutrientes é chamado de humus, tá bom? Isso aqui, os rios, com certeza, foi um fator muito importante para o sucesso dessas primeiras civilizações. Eu quero só lembrar para vocês que essas perguntas vocês podem fazer nas suas palavras, tá? Eu estou explicando, direcionando vocês, e vocês, com a sua ideia, com aquilo que você compreendeu, você vai escrever lá, tá bom? Eu vou considerar quando vocês escrevem, da forma que vocês compreenderam, eu considero, tá bom? Circule a opção incorreta. Esparta foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C. Esparta foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C. A gente está pedindo aqui a opção incorreta. A letra A é uma opção correta. Esparta foi uma importante cidade-estado grega, localizada na região da Lacônia e foi fundada pelos dórios. Isso aqui é verdade. Próxima, vamos para a próxima, para a letra B. Em Esparta,
os ilotas não possuíam nenhum direito. É verdade ou está incorreto? É verdade. Os ilotas eram os povos dominados e transformados em servos pelos espartanos. Tá bom? Tanto os dominados quanto os seus descendentes passavam a ser servos, então eles não possuíam nenhum direito. Essa daqui é uma alternativa verdadeira. A letra C. Em Esparta se dava grande importância para a vida? Verdadeiro. Se dava grande importância para a vida militar. Verdadeiro. Isso aqui é uma palavra-chave de Esparta, tá? Vida militar, verdade. Letra D. Em Esparta, a forma de governo foi a democracia? O que vocês acham? Isso é verdade? Em Esparta, a forma de governo foi a democracia? É verdadeiro? Não, essa questão ela está incorreta, é falso. Por quê? A oligarquia que foi a forma de governo que predominou em toda a história de Esparta. Então, aqui, no caso, a forma de governo era oligarquia, tá bom? Não a democracia. Você vai marcar a letra D que está incorreta. Em que região, número 14 da atividade adaptada. Em que região se formou a cidade de Atenas e qual o regime de governo que foram vivenciados por eles? Tá bom? Em que região se formou a cidade de Atenas? Bora lá? A cidade de Atenas se formou na região sul da Península Balcânica. Vou repetir. A cidade de Atenas se formou na região sul da Península Balcânica. E em Atenas foram 4 os principais regimes políticos que prevaleceram, tá bom? Quais são eles? Eu já até respondi aqui. A monarquia, a aristocracia, a tirania e a democracia. De novo, a monarquia, a aristocracia, tirania e a democracia. Para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses, a monarquia, ele era um sistema onde as cidades eram governadas por uma única pessoa, um rei ou imperador. Na aristocracia, as cidades eram governadas por um aristocrata que fazia parte de um grupo formado pelos maiores proprietários rurais. Em geral, eram chefes de clãs que se auto-intitulavam bem-nascidos, ou seja, eles acreditavam ser descendentes diretos de grandes heróis mitológicos. E a tirania? O que vocês têm para responder sobre a tirania? A tirania, ele é o regime de governo fundamentado na elaboração de leis para atender os desejos dos grupos menos favorecidos. Hoje, esse termo já traz uma outra conotação, uma conotação diferente, referindo-se a um governo autoritário. Hoje isso, mas antes não era assim. Democracia. O que é democracia? Refere-se, bora lá, número 4, democracia. Refere-se ao governo do povo. Nesse tipo de sistema político, é o próprio povo que luta pelos seus direitos por meio da sua participação política. Vamos para a próxima questão. Número 14. Coloque E nas características correspondentes ao Egito e M nas características correspondentes à Mesopotâmia. A impressão é que nós estamos respondendo a mesma pergunta, mas no caso nós estamos respondendo os dois exercícios de fixação, incluindo dos alunos adaptados, das atividades adaptadas para os alunos especiais.
Por isso que a impressão que às vezes repete a pergunta, mas não é. Governado por um faraó, a gente acabou de responder, eu vou passar mais rápido essa. Governado por um faraó é característica do Egito. Coloquem a letra E bem aqui, Egito. Governado por um rei é característica da Mesopotâmia. Coloquem um M bem aqui, M de Mesopotâmia. A nobreza era composta por sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. É característica da Mesopotâmia também. Então, coloque o M aqui. Próximo. Possuía militares e escribas como funcionários do governo. É característica do Egito. Coloca a letrinha E bem aqui. Na Mesopotâmia, surgiu a escrita cuneiforme e no Egito, a escrita hieroglífica. Fale um pouco sobre cada uma delas. Para facilitar, eu coloquei a imagem dessas duas escritas que surgiram, tá? A escrita cuneiforme e essa que é a escrita hieroglífica. Na Mesopotâmia, surgiu essa imagem, cuneiforme. Cuneiforme era uma escrita que era gravada em argila, com uma cunha. A escrita era baseada em símbolos e surgiu por causa da necessidade de controlar os recebimentos dos impostos. Aqui os egípcios, eles desenvolveram a escrita hieroglífica. Esse termo hieroglífica, ele tem origem grega, que significa gravura sagrada. Para fazerem esses registros, eles passaram a fabricar o papiro. A escrita hieroglífica, inicialmente, era composta de sinais que representavam objetos concretos. Com o passar do tempo, esses sinais passaram a significar sílabas até formarem um alfabeto, um sistema escrito, um sistema de alfabeto. 17. Relacione espartanos, periecos e lotas. Você vai só colocar, ver qual dessas alternativas se encaixa com cada uma delas e colocar a letrinha do lado. Primeiro ponto, vamos ler. Habitantes da periferia da cidade, pessoas livres, mas sem cidadania. É característica da sociedade perieca, tá bom? Aqui é os periecos, então você vai colocar a letrinha B. Coloque a letrinha B aqui, porque eles são característicos dos periecos, habitantes da periferia da cidade, pessoas livres, mas sem cidadania. Próxima. Os povos dominados e transformados em servos. Essa aqui é a característica dos ilotas, então coloque a letra C, bem aqui a letra C. Próximo. Descendentes dos dórios, formação dedicada à vida militar. É característica dos espartanos. Coloque a letra A aqui. Vai ficar assim. Letra B, letra C e letra A. A democracia é um sistema de governo cujas suas origens remetem à política da Grécia Antiga. Discorra sobre o que é democracia. A gente já viu isso também, então vou passar um pouquinho rápido. Ó. O que é democracia de forma geral? Refere-se ao governo do povo. Nesse sistema de governo, nesse sistema político, é o próprio povo que vai lutar pelos seus direitos por meio da sua participação política. É o poder nas mãos do povo. O que foi a Guerra do Peloponeso, de forma geral? A Guerra do Peloponeso foi um conflito que aconteceu
de 431 anos antes de Cristo a 404 antes de Cristo, sendo motivado pela rivalidade entre Atenas e Esparta, as duas maiores polis da Grécia Antiga. Nesse conflito estava em jogo a hegemonia dessas cidades sobre toda a Grécia, sendo os espartanos os grandes interessados nele, porque os atenienses estavam prosperando rapidamente. O conflito teve como estopim o imperialismo ateniense e suas interferências em assuntos de interesse de Corinto, cidade aliada de Esparta. Ao longo dos 27 anos de guerra, os espartanos conseguiram se aproveitar das divisões internas de Atenas e, contando com o apoio dos persas, derrotaram os gregos. Então, de uma forma mais resumida para ajudar vocês, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil entre Atenas e Espartas, que aconteceu na Grécia Antiga entre 431 a.C. A 404 a.C. Esse conflito militar durou 27 anos e terminou com a vitória de Esparta. Sobre a democracia ateniense, marque um X na resposta correta. No governo de Péricles, a democracia ateniense atingiu seu apogeu. Verdade, está correta, mas aqui no caso nós estamos procurando a resposta incorreta. Então, A é verdadeiro. B, eram considerados cidadãos aqueles que eram filhos de mãe e pai atenienses? Verdade, está correta. A prática de banir ou exilar um sujeito que cometeu um crime era chamado de ostracismo? Verdade, correto. Letra D. As mulheres possuíam grande papel social em Atenas, como direito ao voto? Não, essa questão está falsa. As mulheres, tanto as mulheres quanto os escravizados, quanto os estrangeiros, eles estavam todos excluídos do processo de votação. Então, vocês vão marcar a letra D. Fizemos a correção do nosso exercício de fixação. Espero que tenha lhe ajudado, tá bom? E nesse momento também chegamos ao fim de mais uma aula. Fico por aqui. Até a próxima semana, já com assunto novo. Beijos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau!